Carol Pinheiro tinha um quadro que se chamava 20 Minutos Sobre Nada. E era um dos meus quadros preferidos do canal dela, porque ela basicamente sentava na frente da câmera e tagarelava sobre tudo que vinha na cabeça dela. Eu acredito que fazendo isso em duas pessoas, como ela fazia, no caso com alguém por trás das câmeras, a máquina, né, fica um pouco mais fácil, porque você vai conversando com a pessoa e aí ideias, assuntos vão surgindo, vão fluindo. Porém, eu estava aqui tomando meu café da tarde e eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô sentindo muita dor de cabeça nos últimos dias. Então eu não queria voltar lá pra frente do computador, mas ao mesmo tempo o dia tá tão bonito, eu tô com tanta coisa na minha cabeça, que eu não queria simplesmente tomar meu remédio da dor de cabeça e ficar esperando a dor passar. Eu queria fazer alguma coisa. Só que a casa já tá limpa, porque já faz dias que eu tô com dor de cabeça. Então, justamente pra não ficar sem fazer nada, eu fui limpando a casa. Então, eu não sei mais o que fazer que não envolva uma tela. E aí eu pensei, vou gravar um vídeo pro clubinho, bem na vibe 20 minutos sobre nada, igual a Carol Pinheiro fazia, só que sentada. Então tô aqui sentada no meu sofá, meio sentada, meio deitada, com o meu travesseiro, com a minha cobertinha. Eu acho que com o microfone agora ficou muito mais fácil fazer esses tipos de conteúdo mais conversa, mais bate-papo, porque eu não preciso ficar falando super alto, então assim, ó, vai passar um caminhão agora. Eu não sei se isso capta no áudio ou não, mas já não é mais uma coisa que me incomoda tanto quanto antes, que eu precisava fechar a casa inteira, precisava falar super alto, precisava ficar super perto do microfone. Agora eu consigo fazer ângulos, takes, coisas diferentes. Então eu tô curtindo bastante. Muito, muito, muito obrigada ao Bruno, que é quem me enviou esse microfone, ao Bruno e ao namorado dele. Ele tá me ajudando bastante. Inclusive, muita gente pergunta o modelo. Ele é da marca Boya. Eu vou deixar aparecendo o nome aqui na tela. E eu vou procurar o link, não sei se no Mercado Livre, na Amazon, enfim, onde eu encontrar. E que eu consiga gerar, então, um link de afiliado, né? Para caso você queira comprar ou ganhar uma pequena comissão. E vou colocar aqui na descrição. Caso não tenha nada na descrição, é porque eu não encontrei. Porque eu não sei exatamente qual é o nome do modelo. Eu só sei que ele é muito bom. Hoje, depois de quase um mês só chovendo, finalmente fez sol. Então, o meu humor tá muito bom, apesar da minha cabeça estar doendo. Sabe o que eu acho que tá me gerando dor de cabeça? Lembra que alguns vlogs atrás eu mudei o escritório de lugar, mudei os móveis? Eu senti que foi depois dessa mudança que a minha cabeça começou a doer. E aí eu tô suspeitando que é porque, como a estante agora fica entre a janela e a minha mesa, a luz não bate tanto na mesa quanto batia antes, o que é bom para eu trabalhar de manhã porque não fica sol em cima do computador, mas ao mesmo tempo, talvez um pouco da falta de luz esteja deixando o ambiente meio escuro, e aí pode ser que seja isso que tá me fazendo doer a cabeça. Ou não também. Não sei, eu sempre tive problema com enxaqueca e coisas assim desde que eu era criança. Enfim, o que eu posso falar de interessante pra vocês? Parece que minha cabeça tava fervilhando de ideias antes, enquanto eu tava tomando meu café, e aí foi só eu ligar a câmera, parece que todo o que se passava na minha cabeça ia embora. Foi embora. É que nem quando você vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade, sabe? Que você treina tudo bonitinho, aí parece que chega na hora da aquele branco, assim. Inclusive, agora eu lembrei de quando eu apresentei meu TCC, que eu tava morrendo de medo disso acontecer. Eu nunca tive muitos problemas, assim, ai, de apresentar trabalho na escola, apresentar trabalho em público. Mas na época do meu TCC eu tinha muito medo de ter um branco, porque por mais que eu tenha ficado o ano inteiro estudando aquele assunto, era uma coisa extremamente importante pra mim. E aí hoje em dia eu fico olhando pra trás e pensando, será que realmente o TCC é uma coisa tão super hiper mega importante e realmente a gente tem que surtar por causa dele? Ou será que a gente superestima demais a importância dele? É óbvio que ele é extremamente importante, afinal, sem o TCC você não se forma na faculdade, né? Esse caminhão talvez tenha dado pra ouvir. Eu não sei por que passa tanto caminhão nessa rua. Gente, eu moro do lado de um morro. Eu não sei por que os caminhões insistem em passar aqui, sendo que a rua aqui de trás, que não dá pra ver aqui da minha janela, é plana. Por que eles não passam naquela rua ali? Ficam passando nessa aqui, que é assim, ó. Morros e morros. E sabe o que não faz sentido também? Por que essa rua aqui é um morro e aquela lá é plana? Sendo que o prédio que eu moro fica bem no meio e a minha rua não é grande. Isso é uma coisa que eu, às vezes, tenho que tomar decisões de tipo assim.
Ah, preciso pegar o ônibus. E aí tem um ponto que fica pra lá. Aí, se eu for pelo lado de cá, eu vou andar menos, só que eu vou subir um morro. E o morro é um morro. É uma ladeira grande. E aí eu tenho que subir. E aí toda vez que eu vou por aqui, eu me arrependo, porque eu tenho que subir esse morro. Quando eu chego lá em cima, eu chego assim, ah, meu Deus, tô exausta. E aí eu me arrependo. E aí, se eu for por lá, a rua é plana, só que eu tenho que andar mais, daí eu tenho que andar mais quarteirões pra eu passar por aquela rua. E aí, às vezes, eu tenho que tomar essa decisão. Quando eu vou na padaria, é a mesma coisa. Normalmente eu vou por aqui, porque daí eu desço o morro, né? Mas pra voltar, às vezes eu volto por aqui, só pra vir pelo lado plano, por mais que a volta seja maior. Mas às vezes eu venho por aqui mesmo, porque daí essa subida o morro é menor do que o morro pra pegar o ônibus, porque eu moro no meio dele. Enfim, é engraçado, né? Porque aqui em Joinville tem alguns bairros específicos que tem muito morro, tipo no Iririú eu sei que tem muito morro, no Itaú também. Eu morria de medo quando eu precisava dirigir, precisava subir aqueles morros sozinha. E tem bairros que não tem tanto, né? É engraçado, o bairro que eu morei a minha vida inteira tinha quase nada de morro, enquanto tem cidades que são viradas em morro, né? Eu acho que é Minas Gerais, que é, tipo, cheia de morro. Minas Gerais não é uma cidade, né? É um estado, burra. É Belo Horizonte, eu tava pensando em Belo Horizonte. Dizem que é uma cidade que tem muito morro, né? Não sei, não conheço, mas é um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer. Cidades que eu tenho vontade de conhecer no Brasil. Nossa, gente, a minha habilidade de mudar de assunto assim, super rápido e ter vários pensamentos e não concluir nenhum é muito grande, né? Mas olha só, lugares que eu tenho muita vontade de conhecer no Brasil. Eu já tive a minha fase de hiperfoco. Aí, assim, esse ângulo ficou muito feia. Não, peraí. Eu sei que não é um conteúdo super bonita, mas também não precisa ficar toda detonada, toda acabada, né? Vamos lá, cidades que eu tenho meu hiperfoco. Já tive hiperfoco em conhecer BH. Hoje em dia eu acho que eu tenho mais vontade de conhecer Minas Gerais como um todo. Tenho vontade sim de ir para Belo Horizonte, mas eu tenho mais vontade de ir para cidades mais históricas, tipo Ouro Preto, essas assim. Já tive meu hiperfoco também em Salvador. Tenho muita vontade de conhecer Salvador na Bahia, mas o meu hiperfoco deste momento está sendo Pará. Eu tô vendo tanto conteúdo sobre Pará e eu quero tanto ir pra lá e fazer também a música da Joelma, sabe aquela trend que a pessoa vai pro Pará e aí faz todas as coisas que ela menciona na música do Takaká. Chegou o mês de férias, eu voando pro Pará. Eu não lembro exatamente tudo que ela faz, mas eu sei que a trend é tipo assim, você ir em todos os lugares da música, sabe? Eu vou na estação das docas, vou. Então, ano passado, uma amiga minha foi pro Pará. E aí, ela não fez a trend, ela não cria conteúdo, mas ela é postadeira de stories quando ela viaja. E eu adoro. Eu odeio quando as pessoas viajam pros lugares que eu quero ir, ou lugares que eu não quero ir também. Pra ser bem sincera com vocês, eu nunca tinha parado pra pensar em viajar pro Pará antes dessa minha amiga ter viajado. Pará também não é uma cidade, é um estado, né? Tô falando merda, né? Ai, os parentes vão me cancelar. Eu odeio quando generalizam Santa Catarina inteira em uma única coisa. Só que daí eu tô fazendo a mesma coisa com outro estado, né? Pois é, autocrítica. Temos que melhorar isso daí. Mas enfim, a minha amiga foi pro Pará. E aí eu não sei pra que cidade ela foi, porque ela só postava Pará. E aí como é que eu vou saber? A culpa é dela também. A culpa é sua, caso você esteja assistindo esse vídeo, você sabe quem. Mas acho que não. Tem pouquíssimas amigas minhas que assistem os meus vídeos. Será que tem alguma amiga minha assistindo esse vídeo? Será que a Cris tá assistindo esse vídeo? Às vezes ela comenta. Daí no vídeo que eu mencionei ela, ela não comentou. Aí eu fiquei pensando, será que ela não assistiu? Cris, você assistiu meu vídeo sobre amizades? Se você não assistiu, vai lá assistir, porque eu falei de você no vídeo. Enfim, acho que é a minha única amiga que assiste. Voltando pro Pará. Depois desses stories da minha outra amiga que foi pro Pará, eu fiquei com vontade de ir também. E aí, depois que ela foi, o Mundo Sem Fim foi. E aí eu fico num misto de 8 e 80 em todos os vídeos do Mundo Sem Fim. Caso vocês não conheçam, acho difícil alguém não conhecer o Mundo Sem Fim, mas a internet é feita de bolhas, né? O Mundo Sem Fim é o canal de um casal, o Renan e a Michelle, eles viajam pelo mundo inteiro. E eles fazem umas viagens, assim, muito específicas. Eles não vão para os lugares mais clichês e comuns do mundo, e mesmo quando eles vão para lugares super turísticos e clichês, eles conseguem fazer um conteúdo tão interessante e tão fora daquilo que todos os outros canais mostram,
são coisas assim que só eles mesmos são capazes de viver. Por exemplo, mês passado? Acho que foi. Eles foram pro Chile, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu tenho tanta raiva quando um lugar que eu tenho vontade de conhecer vira moda, o que é uma coisa super besta, né? Ai, só porque eu quero conhecer as outras pessoas não podem? Claro que podem, mas daí eu fico pensando, quando eu finalmente tiver a oportunidade de ir, as pessoas vão falar, ah, haha, foi só porque é modinha, mas também, dane-se as pessoas que estão falando que eu tô indo só porque é modinha, né? Eu que tô indo, não é elas. Se você fala, tipo, ai, tá indo pro Chile agora porque tá super barato, então vai você também. Então vamos todo mundo. Enfim, eles estavam no Chile. E aí, eles conseguiram, mesmo com todo mundo indo pro Chile, fazer um conteúdo que eu nunca tinha visto na internet sobre o Chile. Aí, agora, eles foram pros Emirados Árabes. Eles foram para Dubai. E eles conseguiram, em Dubai, fazer um conteúdo que ninguém nunca tinha mostrado sobre Dubai. E é muito engraçado essas viagens deles, porque é 8 ou 80. Ou eles vão pro lugar e me deixam com muita vontade de ir para aquele lugar também, que foi o que aconteceu com a região norte do Brasil, quando eles foram para Manaus, eles foram no Festival de Paritins, e eu fiquei surtada com vontade de ir pro Festival de Paritins também. E aí eles foram para alguns lugares que eu não vou lembrar agora exatamente aonde que era, mas que era tipo divisão assim de Brasil com outros países. Ai, meu Deus, os nortistas vão me cancelar nesse vídeo. Mas, gente, eu realmente não me lembro que cidade que era. Eu lembro de Manaus, mas as outras eu não me lembro. Enfim, mas o 80, esse é o 8, né? Me deixam com muita vontade de ir pra esses lugares, de provar essas comidas e tudo mais. Ai, tá frio. O 80 é. Eu fico pensando que, ok, ainda bem que esse canal existe, ainda bem que eles vivem essas experiências, pra eu nunca passar por isso na minha vida. Pra eu nunca viver isso na minha vida. Tipo quando eles foram pro interior da Patagônia. Quando eles congelaram no inverno da Patagônia e ficaram horas e horas e horas pedindo carona. Só que não passava carro na rua. Não passava ninguém na rua. E eles lá, esperando carona, sem saber se eles iam conseguir sair daquela cidade ou não. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que ama conforto. E o Rodrigo, meu noivo, mais ainda. Comparado comigo, ele ainda prefere mais conforto. Tipo assim, eu não ligo de andar de ônibus. Eu não ligo de viajar de ônibus. Ou até mesmo aqui em Joinville, eu quero ir em tal lugar. O Uber tá dando R$ 20, o ônibus é de graça porque eu tenho meu vale transporte ainda de quando eu trabalhava CLT, porque sobrou de quando eu saí. Então eu vou de ônibus. Porque o ônibus é de graça. Ai, mas de Uber você vai levar 10 minutos. De ônibus você vai levar 40, uma hora. Eu não ligo. Eu vou de ônibus, claro, se não for alguma coisa que. Eu preciso chegar rápido, né? Tipo quando eu tô indo pro centro, assim, vem pro centro pra comprar isso, comprar aquilo. Essas voltas que eu mostro pra vocês no vlog, eu sinceramente não ligo de ir de ônibus. O Rodrigo, desde que ele comprou o carro lá em 2019, ele nunca mais andou de ônibus. O Rodrigo é o tipo de pessoa que paga pra ter mais espaço no avião, mais espaço pras pernas. Tudo bem que ele é bem mais alto do que eu, né? Talvez, se eu tivesse a altura dele, eu também ia querer pagar pra ter mais espaço entre as pernas. Mas como eu tenho 1,5 m, sinceramente, eu não ligo. Essa última vez que eu fui pra São Paulo, eu nem fiz marcação de assento pra ficar mais barato. Porque eu não tô indo sozinha. Não ligo pra quem vai sentar do meu lado. Eu marcando assento ou não, vai sentar um estranho do meu lado de qualquer jeito. Então, tanto na ida quanto na volta, meus grupos de embarque foram os últimos. Na ida ainda foi o quarto grupo, na volta foi o quinto. E na volta eu tava lá no último assento. Descobri que o último assento do avião não tem nem janela. Não tem nem janela. É super escuro. Ainda bem que o voo não estava cheio. E aí, antes de decolar, como não encheu, daí a comissária falou: querem sentar mais ali na frente? Ali pelo menos vocês conseguem, né, reclinar o banco. Daí eu fui. Mas sinceramente eu devia ter ficado lá atrás, porque a gente sentou uma mulher do meu lado no voo de volta. Que assim, na hora que a gente sentou ali, beleza, oi, oi, botei a mala ali em cima e já era. Na verdade, nem botei a mala tão em cima, eu botei lá na frente. Depois eu conto pra vocês, que quase que eu arrumei briga no avião. Aí, beleza, olhei pra mulher, ela é toda chiquetosa, toda elegante, assim, sabe? E pensei, deve estar super acostumada, né, a andar de avião. Gente, na hora que esse avião foi decolar, essa mulher começou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que ela ia ter um troço do meu lado.
Eu achei que ela ia ter um treco do meu lado. Eu fiquei o voo inteiro aqui ouvindo minhas musiquinhas. E assim, ó, sabe quando você olha pra pessoa, sente rabo de olho e pensa, meu Deus, essa mulher vai ter um piripaque aqui do meu lado, o que eu faço? O que eu faço? Enfim, acho que ela não estava acostumada a andar de avião, ou estava acostumada, mas isso não impede a pessoa de ter medo, né? Voltando à história da mala. Agora, nem contei pra vocês que eu quase arrumei briga no voo de volta, né? Ai, gente, palhaçada, tá? O meu grupo de embarque era um dos últimos. E aí, quando você é um dos últimos a entrar, provavelmente você tem que despachar a mala. Né? Eu odeio despachar mala. Acho que ninguém gosta de despachar mala, pra ser bem sincera, né? Ainda mais quando é uma viagem tão curta quanto Joinville e São Paulo, que não dura. Tu não fica nem 40 minutos no ar. E aí, como o meu grupo era um dos últimos, eles já etiquetaram a mala ali na fila, né? E aí falaram: ó, se o voo estiver cheio, vai ter que despachar. Na ida eu despachei, porque o voo tava bem cheio. Na volta, eu vi que ok, estão etiquetando aqui, mas não falaram assim, o voo está lotado, despacho obrigatório. Falaram, vamos etiquetar aqui, talvez vocês tenham que despachar. Aí quando a gente chegou para entrar ali no avião, o povo começou a falar, ai, deixem suas malas aqui embaixo, deixem suas malas aqui embaixo. Mas ninguém tava deixando a mala ali embaixo. Eu pensei, se eu deixar minha mala aqui, sendo que ninguém deixou, vai que somem com a minha mala. Pensei, não, tá todo mundo subindo com essa mala, eu vou subir com a minha mala também. Até porque não falaram despacho obrigatório, porque o voo não estava lotado. Cheguei lá em cima, meu assento era um dos últimos, né? Então eu fui uma das últimas pessoas a entrar no avião, mas ainda tava aquele caos de gente andando e não sei o quê. Gente, avião, pra quem nunca andou de avião, é a mesma coisa que ônibus. É a mesma coisa que viajar de ônibus. É um ônibus no ar, tá? Mesma coisa, a não ser aqueles aviões gigantes de primeira classe, ou até mesmo executiva, deve ser super chique. Se for na classe normal, gente, é a mesma coisa que avião, que ônibus de viagem. Só que no alto, só que no céu. Não tem chiqueza nenhuma. É um vucu-vucu, vucu-vucu não, né? É um aglomero de pessoas, assim. E aí entrei, não tinha lugar para colocar a minha mala perto de onde eu tava. Porém, fui andando. Fui andando. Meu assento era tipo no 30 e eu já tava lá pelo 14, andando com a minha mala na mão. Até que cheguei em um lugar que tava cheio de mochilas. Assim, ó, muitas mochilas, de fora a fora. E as comissárias sempre falam, né? Mochilas tem que ficar embaixo do banco da frente. O compartimento de cima é só para bagagens de rodinha. E tava cheio de mochila. Aí eu falei bem alto assim: alguém que é dono dessas mochilas poderia tirar para eu colocar minha mala de rodinha aqui em cima? Cri, 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 cri. Falei de novo. Alguém que é dono dessas mochilas. Mochila tem que ficar embaixo do banco da frente, por favor. Se alguém puder liberar para eu colocar a mala de rodinha. Aí um homem levantou. Levantou resmungando. Falou, ai, é minha, mas eu despachei a minha mala, porque mandaram despachar a mala e despachei a mala à toa. Me deu tanta vontade de responder. Despachou porque quis, otário. Mas ele tava tirando a mochila ali pra mim, né? Então, respirei fundo, também me deu vontade de responder, ok, mas aqui em cima é lugar de botar mala de rodinha. Mochila fica embaixo. Qual que é a dificuldade, gente? Enfim, aí botei minha mala em cima, nem falei nada, só respirei fundo, botei a minha mala e fui lá pra trás, sentar lá no último assento. Quando eu contei essa história pro Rodrigo, ele falou que o homem só resmungou porque eu era mulher e tava sozinha. Que provavelmente se fosse outro homem pedindo, ele não teria falado nada. E eu concordo, porque assim, já aconteceu várias e várias situações na minha vida que, tipo, homens tentaram se crescer assim pra cima de mim quando eu tava sozinha, provavelmente por ser mulher, ainda mais por ser uma mulher de 1,5 m. E quando eu tava com o Rodrigo, a mesma situação aconteceu e a abordagem foi completamente diferente. Dá um ódio disso, né, gente? Isso me lembra quando eu trabalhava com meu pai. Eu trabalhei com meu pai por um tempo. Meu pai tem uma marmoraria, ele que fez as bancadas aqui de casa. Eu quero mostrar no tour pela casa certinho. Eu vou fazer esse tour pela casa, tá? Vem aí. Não sei ainda quando, mas vem aí. Ainda esse mês. Eu espero. Sabe por que eu não fiz o tour pela casa ainda, gente? É porque tem um detalhezinho ali na minha lavanderia que eu quero que meu pai arrume, tá? Eu quero que meu pai arrume e aí é por isso. Enfim, voltando pra
quando eu trabalhava com o meu pai. Meu pai tem uma marmoraria. E aí, em 2020, eu tava desempregada. Era auge de pandemia, então as minhas irmãs não tinham aula, né? Minhas irmãs não tinham escola. Na época, a Fernanda tinha uns 4 anos e a Renata tinha. Renata, quantos anos você tinha na pandemia? Mas se a Fernanda tinha 4 e hoje ela tem 9, a Renata tem 16, ela tinha 11. Meu Deus, gente, a minha irmã já vai fazer 17 anos agora esse mês. Eu tô muito velha. Vocês têm noção que a minha irmã vai fazer 17 anos? Tipo assim, ano que vem ela faz 18. Ano que vem ela se forma na escola. E ela vai poder tirar a carteira de motorista. E vai pra faculdade. Minha irmã, mais nova. Gente, como o tempo voa. Eu tô muito velha, né? O que será que eu vou dar de presente pra minha irmã de aniversário esse ano? Quando ela fez 15 anos, eu dei de presente pra ela ingressos pro show da Taylor. E aí a gente foi juntas no show da Taylor. Aí ano passado, eu dei de presente pra ela ingressos pro show do Bruno Mars. E aí a gente foi no show do Bruno Mars. O aniversário dela é em setembro e os shows foram em novembro, tanto da Taylor quanto do Bruno. Mas esse ano, eu até perguntei se ela queria ir ver a Dua Lipa comigo, mas ela não quis. Perguntei se ela queria ir no show da Katy Perry, ela não quis. E ainda bem que ela não quis, porque eu não ia ter dinheiro pra ir no show da Katy Perry e da Dua Lipa. Eu ia ter que escolher. E eu prefiro ir no show da Dua Lipa do que da Katy Perry. É até estranho eu falar isso hoje em dia, né? Tipo, eu passei a minha adolescência inteira sendo super fã da Katy Perry. Só que hoje em dia, eu prefiro ir no show da Dua Lipa. Eu acho que é o primeiro show que eu vou ir pra realizar sonhos da Júlia Dutra. Não é nem sonho, eu não vou falar assim, ai, meu sonho é ver a Dua Lipa cantando. Eu gosto muito da Dua Lipa. Meu sonho, na verdade, era ser a Dua Lipa. Gente, a Dua Lipa tem uma vida incrível. Vocês acompanham ela? Ela tá sempre de férias. Ela tá sempre de férias, ela fica mais de uma semana aproveitando o aniversário dela, ela vive viajando, conhecendo o mundo. Ou ela tá fazendo show, ou ela tá de férias. Ou eu queria ser ela, ou eu queria ser amiga dela. Mas acho que eu preferia ser ela. Enfim, eu vou ir ver a Dua Lipa. Porque eu quero, é isso. Acho que às vezes ser adulto também é sobre isso, né? Falar, eu gosto muito desse artista, então eu vou comprar e vou ir no show dela. Muito legal, muito legal. Se bem que o da Olivia Rodrigo também não era um sonho de adolescente, porque quando eu era adolescente, a Olivia Rodrigo era criança, né? Também foi porque eu quis. Artistas que eu comecei a ouvir na pandemia, tanto a Dua quanto a Olivia. É engraçado pensar o quanto de coisas que mudaram na nossa vida desde a pandemia, né? O quanto a pandemia mudou a nossa forma de ver, de pensar, de sentir as coisas. Talvez se a pandemia não tivesse acontecido, muita coisa seria diferente na minha vida. Eu acredito que na sua também. Muito doido pensar sobre isso. E também parece que a gente perdeu um pouco da noção de tempo, né? Porque pra mim a pandemia foi tipo ano passado. E, gente, já faz 5 anos. Nós já estamos indo pra 2026. A pandemia foi 2020, 2021. Vocês têm noção de quanto tempo já passou? Na pandemia eu tinha 20 anos, 20, 21. Eu já vou fazer 26 em novembro. Eu já vou estar mais perto dos 30 do que dos 20, que foi quando a pandemia começou. É muito doido pensar sobre essas coisas. Mas eu nem terminei de contar a história de quando eu trabalhava com meu pai, né? Enfim, daí na pandemia, as minhas irmãs estavam sem escola. E eu estava sem emprego. E a minha mãe trabalha com o meu pai, só que por as minhas irmãs estarem sem escola, ela estava tendo que ficar em casa com as minhas irmãs, né? E aí eu comecei a ir no lugar dela para trabalhar. Lá no escritório do meu pai, aí eu atendia clientes, passava orçamento, essas coisas assim. E aí, gente, é muito doido, porque é o ramo da construção civil, né? Então, a gente atendia muito marceneiro, pedreiro, mestre de obras, ou homens mesmo, clientes finais, só que homens. E quantas vezes acontecia de eles me ignorarem completamente. Eu ia, abria a porta, falava bom dia, como eu posso te ajudar? Eles me ignoravam, passavam reto e iam direto para a mesa do meu pai. Muitas, 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 muitas vezes. Ou então, o Ney tá aí, ou o teu pai tá aí, os que sabiam que meu pai era meu pai, né? Ou cadê o dono? Tipo assim, se eu falava uma coisa, eles ignoravam completamente. Aí meu pai falava a mesma coisa, aí eles levavam a sério, aí eles acreditavam. Que raiva, né? Que ódio. Tudo bem que eu era super nova naquela época, mas tipo assim, eu
podia não ser filha do meu pai, eu seria uma funcionária como qualquer outra que estaria ali prestando um serviço. Comecei a lembrar agora de outros machismos do mundo corporativo, mas eu não vou nem me aprofundar nesse assunto, que o mundo corporativo é uma grande bagunça. Só quem vive sabe. Não sei mais sobre o que tagarelar com vocês. Não quero entrar nesse assunto, não quero. Tá me dando sede. Próxima vez que eu for fazer um vídeo desse, caso tenha alguém aqui assistindo ainda, caso vocês gostem dessa minha tagarelice, próxima vez eu vou deixar uma água aqui do meu lado. Agora, já é 5h30. O sol está começando a se pôr e, gente, tá tão lindo. Tão lindo. Ai, não vejo a hora. Nossa, não vou falar isso. Meu cérebro pensou, mas a minha boca não quis falar. Eu ia falar que eu não vejo a hora do verão chegar. Ih, falei, né? Falei. Mas, não, eu não vejo a hora do verão chegar. Não vejo a hora. Ai, meu Deus, eu não... Tá, peraí. Eu não quero. Não quero verão. Não quero. Deixa eu reformular essa frase. Eu odeio suar. Eu odeio calor. Pra mim, verão é bom quando você mora em cidade que tem praia. Ou você mora perto da praia. Às vezes, morar na cidade que tem praia não é o suficiente. Quando você mora perto da praia. Quando você pode ir pra praia quando você quiser. Ou quando você tem piscina em casa. Quando você tem formas de lidar com o calor. Enquanto eu moro em Joinville, que é um forno, eu não gosto de verão. Eu prefiro inverno, mas eu quero inverno com sol. Sol e frio, combinação perfeita. Sol e chuva, casamento de viúva, chuva... Não. Não era isso que eu ia falar. Sol, não, chuva... Ai, meu Deus. Tá acabando a minha capacidade cognitiva de formar frases. É isso. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se por algum motivo você gostou dele. Se vocês querem que eu faça mais vezes, me falem. Que, nossa, seria muito bom se esse tipo de conteúdo desse certo, né? Nossa, que trabalho fácil que seria sentar aqui, meio deitada, com a coberta com o travesseiro, e ficar tagarelando. Gente, se vocês gostarem disso, isso aqui virar meu trabalho, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quem não quer ser pago pra sentar e ficar falando um monte de abobrinha por 27 minutos? Eu vou cortar só algumas partes que eu parei pra... o que eu falo agora? E é isso, é quase que meia hora dentro da minha cabeça, sem cortes. Nossa, esse seria um bom título pra esse vídeo, né? Pois é, que título que eu vou colocar nesse vídeo? Meia hora dentro da minha cabeça. Não sem cortes, porque vai ter alguns cortezinhos. Poucos. Porque eu também não tô com muita vontade de editar esse vídeo. Eu não tô com vontade de fazer nada hoje. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Sabe quando você tá trabalhando com dor de cabeça, daí você entrega o seu mínimo e esse é o seu máximo hoje? Essa sou eu hoje. Mas pelo menos a luz tá bonita, né? Olha a diferença. 5h30 da tarde e essa luz belíssima. Enquanto nos últimos 25 dias, podia ser qualquer horário que fosse, a luz não ficava bonita assim de jeito nenhum. Tudo isso graças ao sol. Vamos aplaudir o sol no vídeo de hoje?